Bom, então, depois desse intervalinho aí, nós estamos retomando e então já tivemos uma observação aqui sobre a matéria, né? Então, essa aqui seria a densidade total de matéria. Então, eu vou escrever, pensa, aqui tem a matéria escalar e aqui nós temos a matéria fermiônica. E vamos então puxar isso aqui, então marcar aqui, né? E isso aqui para nós, então, é a densidade de matéria. Eu vou. Tá certo. Agora vamos pegar a variação em relação ao potencial vetor. Quando a gente faz a variação em relação ao potencial vetor, lá no setor de Young-Mills, a gente ganha a equação de Ampère-Maxwell. Então a gente vai ganhar no setor de Young-Mills, né? Quando fizer agora a variação em relação aos potenciais vetoriais de Young-Mills. Então a gente viu na aula passada que isso aqui no setor de Young-Mills tem o A tanto no campo elétrico quanto no campo magnético. Então isso vai dar para a gente a equação de Ampère-Maxwell no cenário agora de Young-Mills. Vai ficar rotacional do D. Então agora é o rotacional covariante mais G F A B C vetorial BC, certo? Igual, aí aqui nós temos a corrente de deslocamento, termo de Maxwell, 1 sobre C2 derivada temporal do campo elétrico. Só que agora é a derivada temporal covariante. Então nós vamos ter aqui DDT, o campo elétrico é A, e aqui eu vou ter menos G, FABC, FD, então aqui está para nós, isso seria se fosse Young-Mills puro, sem matéria. Agora nós temos que ter aqui a parte que vai ser a corrente da matéria. Então, e a gente obtém dessa forma as duas equações de Young-Mills com fonte. A equação do campo elétrico, Gauss, Young-Mills, e aqui Ampère-Maxwell e Young-Mills. Onde está a expressão da densidade de corrente? A mesma história. Densidade de corrente, o que eu vou fazer? Vou variar esse termo aqui em relação a A. Vou variar esse termo aqui também em relação a A. Então, quem quiser fazer explicitamente esse cálculo, faz. A gente vai ver aquela expressão aqui semelhante. Quem vai ser, então, deixa eu escrever aqui. Quem vai ser a nossa? Vou escrever, então, aqui a nossa densidade de corrente fonte do campo magnético de Young-Mills. Vai ser a densidade de corrente vinda da matéria. Então, nós temos a matéria escalar e a matéria fermiônica. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou derivar em relação a A, vou produzir aqui os nossos gradientes. Aqui vou variar em relação a A, variar em relação a B. Vou fazer exatamente o que eu fiz para o potencial escalar, para poder tirar aqui a parte de matéria, de densidade de matéria escalar. Então, vai ficar a mesma coisa, vai ficar IG. Professor, Oi. no caso você está colocando matéria spin 0 e spin meio. Isso. Eu poderia ter spin superior para... Pode colocar também, pode colocar campos vetoriais de matéria. Não é o campo, aí você teria os campos vetoriais de Young-Mills mais os campos vetoriais de matéria. Pode ser também, é uma boa tarefa. Pode ser até um exercício, um essayzinho interessante para quem quisesse, né? Pegar, estudar o setor de matéria de spin 1 em acoplamento com o Young-Mills. Mas tem algum modelo com isso ou seria alguma coisa mais até? Não, quer dizer, na verdade, o modelo padrão tem uma parte disso, porque quando se você, por exemplo, introduzir, por exemplo, modelo padrão, vamos dizer, física além do modelo padrão. Se por acaso você, por exemplo, tem esses modelos em que aparecem esses bósons extras, W', Z', então eles entram para o modelo padrão como se fossem campos extras de spin 1. Então tem um sentido não acadêmico também, tem trabalho nessa direção. Tá? Então vamos lá, aqui vai ficar exatamente aqui. Vai aparecer o gradiente covariante, então vamos ter aqui o DDT,
gradiente covariante do φ, Dagger, e aqui os geradores GA, e aqui φ, vai ser exatamente a mesma coisa, exatamente menos esse termo aqui. E aqui o gradiente covariante. Então, esse aqui é o setor de corrente, a parte da corrente escalar, quer dizer, a corrente convectiva, né? Os campos escalares estão, né, se movimentam, geram uma corrente. Tem carga e o movimento da carga gera corrente. E agora a parte vetorial, a parte espinorial. A parte espinorial vai estar dando para nós, aqui eu acho que eu coloquei termo mais, né? Na verdade, deve estar certo. E aí aqui vai aparecer esse termo aqui, menos G. E aí vai aparecer para nós aqui Psi Dagger, gama zero, gama, GA transposto, Psi. Então tá aqui, ó. A parte de corrente escalar e a parte da corrente fermiônica. Tudo com índice A. Então, para cada índice A do grupo de gate, nós temos uma densidade de carga, uma densidade de corrente. Agora, claro, eu não escrevi aqui as equações de Young-Mills homogêneas, né? Quer dizer, escrever a equação de Faraday-Lenz e Young-Mills e a equação de Gauss do magnetismo de Young-Mills, mas isso aí está na aula passada. Ah, pessoal, estou explorando hoje a parte de matéria. Mas aí é só zerar a carga e corrente também. Não digo, se você pegar as equações sem fonte, Faraday-Lenz, rotacional de E igual a menos dB/dt. Aí nós escrevemos na aula passada, né? Vamos dizer assim, a versão Young-Mills de Faraday-Lenz e a versão Young-Mills da equação de Gauss do magnetismo. Isso está feito na aula passada, mas não interessa para hoje porque ali não entram as fontes externas. Então, o que nós estamos observando? Vamos pensar, olhar bem aqui. Essas equações aqui, nós vimos na aula passada que nós podemos escrever essas equações aqui de uma forma covariante. Na aula passada nós vimos que essa equação para o campo elétrico, ela adquiria essa forma aqui. Botou na aula passada assim, seria a divergência covariante de Young-Mills, índice AC, atuando no campo elétrico EC. Então, essa aqui é a forma covariante. Aquele lado esquerdo pode ser escrito dessa maneira. É a derivada, isso aqui é justamente a derivada covariante do campo elétrico. Isso aqui é o rotacional covariante do campo magnético. Isso aqui é rotacional covariante AC, do campo elétrico EC. E esse termo aqui, ó, é a derivada temporal covariante do campo elétrico. Esse termo aqui fica 1 sobre C2, derivada temporal AC do campo elétrico EC. Então a gente pode escrever. Ali não seria do campo B? Aqui é uma rotacional do aqui. Coloquei errado aqui. Obrigado. Então é rotacional covariante do campo B, é dt mais J. E lá em cima, divergência de E igual a D. Então, essa é a forma covariante das equações de Young-Mills. Então, essas cargas aqui, elas são covariantes. O que a gente tem que dizer? O que significa ser covariante? Significa que elas estão numa representação bem determinada do grupo de gates. Vou apagar isso aqui, vou escrever isso aqui para vocês. Então, olha só, vamos preparar assim, olhar com atenção para esse termo aqui. Esse termo aqui, a derivada covariante do campo φ, derivada temporal covariante do campo φ, gerador φ. Vamos lembrar, φ transforma-se em representação. Φ está nessa representação, φ', então a representação do φ é essa aqui. A nossa matriz de SUN, vou botar aqui, exponencial, I,
nós sabemos que a derivada covariante de Gauge ela se transforma exatamente como o campo, por isso que ela é chamada derivada covariante. Então, se nós pegarmos a derivada covariante do φ e fizermos a transformação de Young-Mills dela, isso aqui dá para nós a mesma transformação, quer dizer, o campo e a sua correspondente derivada covariante se transformam exatamente da mesma forma, por isso que essa derivada se chama covariante, porque ela varia juntamente com o campo, da mesma forma. Está lá. A gente já sabe por quê, por isso o campo de Gauge absorve a diferença, está lá. Agora, esse campo está na representação n-dimensional, então ele se transforma desse modo. Esse campo está na representação, a mesma representação, se transforma desse modo. Porém, a grandeza que nós formamos aqui é essa grandeza que nós formamos esse bilinear. DDT, φ, Dagger, GA, φ. Então, essa grandeza aqui é uma parte do ρ. Eu vou fazer um abuso de notação, claro que não é o ρ, mas eu vou chamar essa grandeza aqui, vamos definir essa grandeza aqui como sendo, vamos chamar essa grandeza aqui então de um lambda A. Definir essa grandeza aqui. Porque a outra grandeza é a mesma estrutura, ela tem a mesma estrutura. Campo, gerador, derivada covariante. Campo, gerador, campo. Então vamos ver, o que eu fizer para esse pedaço, esse termo aqui é semelhante. O que eu estou formando aqui? Estou formando uma grandeza que é agora bilinear nessa representação. Esse campo se transforma assim. Esse campo se transforma assim. Agora a pergunta é, qual é a transformação de Gauge do lambda A? O que significa covariância? Covariância significa que cada termo de uma dada equação, por exemplo, equação física, ela é covariante sob uma certa simetria ou sob uma certa transformação, se cada termo dessa equação tiver uma transformação, se transformar como um tensor daquele grupo de simetria que a gente está considerando. Então, qual é o grupo de simetria que eu estou considerando aqui? S e o N. Então, esse objeto aqui se transforma covariantemente nessa representação. Esse objeto aqui se transforma covariantemente na mesma representação. Mas agora eu defini uma nova grandeza, lambda A, que é uma parte, que seria uma parte representativa da densidade escalar de cargas. A pergunta é, essa grandeza, ela é covariante? Ela se transforma como? Qual é a lei quando φ muda? Como é que essa grandeza muda? Então nós vamos saber qual é a transformação do lambda. Então vamos lá. Vamos ver qual é a transformação do lambda. Então, o nosso lambda, a linha, ele vai ser DDT e linha, quer dizer, esse cara aqui transformado, tá, né? GA, filhinha. Então vamos ver como é que essa grandeza se transforma. Então, DDT, filhinha, então isso aqui vai se transformar, isso aqui vai ficar DDT, Φ, Dagger, e aí aquela transformação exponencial de menos I, ômega A, menos I, G, ômega A, GA. GA Dagger é GA. Aí aqui, vou chamar então isso aqui para não ter o mesmo índice, eu vou chamar isso aqui de D. Aí aqui esse GA está aqui. E agora, como é que o φ se transforma? Exponencial de I, G, ômega A, ômega C, GC, φ. Vamos colocar assim. Então, vamos olhar essa transformação, fica mais fácil a gente olhar infinitesimalmente. Vamos dar uma olhadinha
Se a gente fizer uma transformação infinitesimal, o que significa uma transformação infinitesimal? Então, o que a gente sempre faz, a transformação infinitesimal do φ é essa aqui, a variação infinitesimal do φ é isso aqui, I, G, ômega A, GA. É só pegar aquela exponencial e expandir em primeira ordem no quadrado. Quem é a transformação infinitesimal do dt do φ? É a mesma coisa. I, G, ômega A, GA, dt do φ. Por quê? Porque o dt do φ se transforma com a mesma exponencial do φ. Então, eu vou pegar uma transformação infinitesimal, quero ver como é a transformação infinitesimal do lambda. Então, isso aqui vai induzir uma transformação infinitesimal do lambda. Então, se para ver uma transformação infinitesimal, vamos expandir esse termo aqui em primeira ordem em ômega. O primeiro termo aqui é 1, o primeiro termo aqui é 1, então aqui vai ficar o GA. Depois, o primeiro termo aqui vai produzir menos I, G, ômega B, GB, GA. Então, o primeiro termo daqui, uma identidade aqui. Agora, o contrário, para pegar a identidade daqui com o primeiro termo em ômega aqui. Então, vai aparecer agora aqui um termo que vai ser mais IG, aí vai ficar ômega C, a só vai ficar GAGC. Então, eu estou expandindo em primeira ordem, vai ficar ômega B, GB, GA, e aqui vai ficar GA, IG, ômega C, GC. Eu passei o IG, ômega C para cá. Eu produzo aqui um computador. Quer dizer, aqui, como esses índices aqui são saturados, né? Ômega C, GC, ômega B, GB, eu posso chamar esse C aqui de B. Eu estou trabalhando em primeira ordem em ômega. Então, aqui vai dar para nós GA. E aqui está produzindo para nós menos IG, ômega B. E aí o computador do GB com GA. Então vamos fazer isso aqui. Então eu sei do delta, então eu já sei quem é meu delta lambda. Primeiro termo aqui, meu primeiro termo aqui é o próprio, então teria, então que nós estamos tendo isso aqui. Lambda A' é lambda A menos isso aqui. Então eu estou calculando, na verdade, o delta lambda. Eu posso botar assim, lambda A', botar assim, lambda A, colocou aqui. E aí agora esse termo, menos IG, ômega B. Agora, isso aqui é a álgebra de Lie. Isso aqui vai dar para nós F, D, A, C, GC. Então eu estou vendo que a transformação infinitesimal dele está me dando esses objetos aqui. Deixa eu pagar aqui. Então eu posso pensar o seguinte. Agora, eu acho que eu pulei aqui na nossa. Vou ver só a DAC. Eu tinha Fidágia, isso, né? Isso, eu tinha cá, eu botei aqui o nosso FI, tá certo, tá, envolve esse, perdão, estou esquecendo aqui uma coisinha só. Eu tinha aquelas coisas laterais aqui, eu mantive aquilo aqui, ó, DDT, estava assim, ó, DDT, Fidágia, e aí aqui nós colocamos, só vou repetir aqui porque eu pulei uma coisinha aqui, menos I, ômega B, GB. Foi a transformação do DDT, filhinha, né, Dália. Então ficou isso aqui. Aí aqui nós tínhamos o GA. E aqui nós tínhamos o filhinho, que é a transformação dele aí, ômega C, GC, aqui tem um G, e aqui tem um G, e aqui o Φ. Então, quando a gente expandiu isso aqui, o primeiro termo ficou a identidade. Então, dá no próprio lambda A. O segundo, eu esqueci, quando eu expandi isso aqui, o segundo termo, manteve isso, mas ficou um GC aqui no meio. Então, no lugar desse GC, o que a gente está tendo aqui é o lambda C. Porque eu botei, claro que tinha um GC. Então, quando a gente expandiu isso aqui, deu primeira ordem, GA. Depois veio menos IG, ômega B. E aí o computador de GB com GA, que nós botamos FD,
AC, GC. Só que agora, ó, demi Fidalia, GC, Φ, faz o papel do lambda C. Então eu produzi aqui aquele termo, menos IG ômega B, e aí F, BAC, aí Fidalia, GC, Φ, é o lambda C que eu estou colocando. Então a nossa grandeza lambda, ela está se transformando infinitesimalmente desse modo aqui. Mas vamos observar aqui o seguinte, vamos escrever esse termo aqui assim, ó, lambda A' igual a lambda A. E aí eu vou te dar uma expressão para você, vou botar o seguinte, botar mais, botar aqui G, ômega B, e aqui eu vou colocar esse termo aqui, vou trazer esse menos I para cá, menos IF B, A, C, lambda C. Tá certo? E aí aqui tem um resultado da teoria de grupo, que é o seguinte. Quando a gente está na representação, na chamada representação unitária irredutível adjunta de S U N, vou explicar o que é isso. O que é a representação adjunta? A representação adjunta é aquela representação cuja dimensionalidade coincide com o número de geradores. Em geral, nós somos uma representação assim. Nós temos dois geradores, esses geradores têm elemento IJ. Ou seja, eu tenho dois geradores, eu tenho, no caso de SUN, eu tenho N2 menos 1 geradores. Então, meu índice A varia de 1 até N2 menos 1. Eu tenho um gerador, dois geradores, agora N2 menos 1 geradores. Cada gerador é uma matriz de uma matriz de dimensão. Por exemplo, a representação fundamental é uma matriz de uma dimensão N. Então eu teria N2 menos 1 geradores de dimensão N. Mas eu posso ter dimensões, de representações com outras dimensões. Eu poderia ter uma representação em que esse índice, essa matriz não fosse N por N, fosse de uma outra dimensionalidade, mas mantendo a álgebra de SUN. Eu estou dizendo isso. Quando nós temos os geradores de SUN que satisfazem essa relação de comutação aqui, essa relação de comutação certamente é satisfeita pelas matrizes N por N, que são os geradores de SUN nessa representação N-dimensional. Mas eu posso ter representações de dimensão mais alta. Por exemplo, no caso de SU2, eu tenho matrizes, as matrizes sigma de Pauli, elas podem ser colocadas em forma 2 por 2, são essas matrizes aqui. Então, são os geradores de SU2 na representação bidimensional. Mas agora eu posso ir para a dimensão 3, eu posso representar as matrizes de Pauli por matrizes 3 por 3. Quem é a versão 3 por 3 das matrizes de Pauli? São essas três matrizes aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, se eu pegar essas três matrizes aqui e fizer os comutadores recíprocos dela, vai dar exatamente essa representação que as matrizes, quer dizer, as matrizes de Pauli satisfazem a essa álgebra aqui. Sigma A sobre 2, sigma B sobre 2 e epsilon A, DC, sigma C sobre 2. Então, isso aqui é a álgebra de Lie de SU2 na sua versão bidimensional. Mas eu posso agora reproduzir essa álgebra de Lie de SU2 nessa versão tridimensional. Eu posso pegar essa matriz aqui vai fazer o papel de sigma 1 sobre 2, mas em versão 3 por 3, eu vou chamar essa matriz aqui de sigma 1. Chamar essa matriz aqui de sigma 2. E vou chamar essa matriz aqui de sigma 3. Se eu pegar essas três matrizes aqui, e colocar aqui, sigma I, sigma A, sigma B, só que agora elas são 3 por 3. Elas vão satisfazer essa relação.
representação para a mesma álgebra. Essa representação, que dimensão tem? 3. E quantos geradores eu tenho? 3. Então, eu estou achando uma representação que tem a mesma dimensionalidade que o número de geradores. Essa representação é chamada representação adjunta, de SO2. Para SON, eu também posso sempre encontrar o que é a representação adjunta de SON. É aquela representação onde os N2 menos 1 geradores apresentam-se sob a forma de uma matriz N2 menos 1 por N2 menos 1. Ou seja, a representação adjunta de SON, ela tem a sua dimensão, quer dizer, a dimensão da representação adjunta é igual a N2 menos 1. Então, por exemplo, se eu tiver o grupo SO3 tem 8 geradores. E aí, se eu encontrar uma representação 8 por 8 para esses 8 geradores, eu estou na representação adjunta de SON. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o que caracteriza a representação adjunta? Que os índices de linha e coluna são de mesma natureza que os índices de geradores. Então, eu posso colocar isso aqui assim. Eu posso, como é que esse índice vai de 1 até N2 menos 1, esses também vão. Por quê? Porque a dimensão da representação adjunta coincide com o número de geradores, como foi aqui, ó. Aqui eu posso colocar, como é que eu posso escrever? Quem são os elementos dessa matriz? Vocês podem ver que essas 3 matrizes aqui satisfazem essa relação. Se eu pegar a matriz sigma A e pegar o elemento BC dela, é menos I epsilon ABC. Olha só, se eu pegar a matriz sigma 1, ela só vai ter elemento 2, 3 e 3, 2. Só, elemento 2, 3 é menos I epsilon 1, 2, 3, que é 1. E o elemento 3, 2 vai dar isso aqui. Então, essa matriz aqui bate com isso. Se eu pegar a matriz sigma 2, aqui é 2. Então, ela só vai ter elemento 3, 1 e 1, 3. Olha o elemento 2. 3, 1. Olha o elemento 3, 1 dela, menos I. E olha o elemento 1, 3. É 2, 1, mais I. E se eu pegar a matriz sigma 3, ela vai ter elementos 1, 2 e 2, 1. Então, essas 3 matrizes de SO3, olha a forma que elas adquirem. Menos I vezes a constante de estrutura. Isso é generalizado para SON. Quando a gente está em SON, a representação adjunta de SON, na representação adjunta de SON, os geradores GA, eles vão ter índice BC. E a gente pode sempre escolher esses geradores com essa forma aqui, menos I, FABC. As próprias constantes de estrutura que estão aqui vão ser os elementos de matriz dos geradores. Exatamente como acontece com SO2. SO2 é um protótipo bem claro disso. Então, se eu estou na representação adjunta de SON, esses objetos aqui, eu tenho essa relação. O elemento de matriz, linha B, coluna C, do gerador GA, é exatamente dado por isso aqui. SO2 é bom porque é um exemplo palpável, né? E a gente vê que isso aqui acerta direitinho para SO2 e só dizer que isso aqui é generalizado para SON. Então, vamos só trazer isso aqui para a forma desejada. O que está acontecendo com essa grandeza lambda A, que representa uma parte aqui da densidade de K? Vou apagar isso aqui. Então, a gente está vendo o seguinte, visto isso aqui, eu posso dizer que esse objeto aqui, menos I, FBAC, é exatamente o elemento de matriz GBAC. Então, eu posso dizer que esse objeto aqui é o elemento de matriz, eu posso escrever isso aqui como sendo GB, elemento AC. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, que lambda A, linha, é igual a lambda A mais G ômega B GB AC lambda C.
Então, o que eu estou tirando daí? Estou tirando daqui que isso aqui eu posso escrever, isso aqui é a versão infinitesimal dessa relação. Ó. Lambda linha igual a exponencial de G peraí, precisaria? Desculpa aqui, tem esse I aqui, né? Eu estou pegando essa, peguei essa grandeza aqui, né? Deixa eu pegar, às vezes vale a pena introduzir, pegar aqui esse IG, vou fazer o seguinte, eu vou ver se vale a pena esse IG, deixa eu ver se eu deixo, de deixar isso aqui assim, tá certo. Eu tinha esse I aqui, perdão, porque eu perdi esse, não, eu trouxe esse I para cá, né? Isso, exatamente, eu trouxe esse menos I para cá, tá certo, eu trouxe esse menos I para cá, isso aqui ficava aquele I, tá legal, eu trouxe esse menos I para cá e disse que isso aqui, esse elemento de matriz aqui, tá certo, né? Tá joia. Então tá legal, então estou dizendo o seguinte, que esse objeto aqui pode ser escrito assim, lambda linha, tá aqui, primeira ordem, isso aqui vai ser ômega B, GB, atuando no lambda. Né? Isso aqui está seguindo esse padrão. Isso aqui eu posso, posso escrever dessa maneira. Isso aqui, se eu expandir isso aqui, quer dizer, como é que eu vou, isso aqui agora, esses índices, esse lambda tem que iniciar, né? Então, como é que eu vou expandir isso aqui? Isso aqui seria lambda linha A, seria exponencial de G, ômega B, GB, AC, lambda C. Eu tenho que escrever isso dessa maneira, em termos de elementos de matriz. Aí, quando eu pegar GBAC, é justamente esse menos IFBAC. Então, eu estou dizendo, o que eu estou dizendo então? Que eu estou justamente aqui, isso aqui caracteriza, isso aqui é justamente uma transformação na representação disjunta. Eu estou expressando a minha transformação de Gauge exatamente como, quer dizer, esse objeto aqui, deixa eu ver, só estou assim, achando uma coisinha que eu não estou gostando, que é o seguinte, essa grandeza aqui, quer dizer, esse gerador, quer dizer, na verdade, essa grandeza aqui, ela não é real. Quer dizer, quem é real, quer dizer, isso menos isso vezes isso é que me dá um I. Então, se eu pegar essa grandeza aqui sozinho, deixa eu ver se vale a pena trazer esse I. É isso que eu estou me perguntando, né? Porque se nós trouxermos, vamos pegar essa grandeza assim, se eu trouxer, vamos pegar, vamos fazer o seguinte, perdão. Vamos pegar essa grandeza menos essa. E vamos colocar, vamos fazer, eu peguei só esse pedaço aqui. Isso, eu peguei só esse pedaço. Vamos pegar esse pedaço aqui também, eu acho que seria. Professor, oi, pode falar. Na verdade, eu acho que você deveria pegar esse I, isso, porque naquela exponencial ali, se você não tiver o I, você não vai ficar como um termo de fase. Pois é, seria bom eu ter o I naquela exponencial final. Para eu ter aquele I nessa exponencial final, se eu colocar esse I, quer dizer, aqui, da maneira que o que eu não estou gostando aqui é o seguinte, essa grandeza lambda A, quer dizer, da maneira que eu estou escrevendo aqui, esse objeto aqui, isso que está aqui, não é real. Quem é real é isso tudo aqui. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar, deixa eu apagar isso aqui, o raciocínio é o mesmo, vamos colocar aqui o ROA inteiro, deixa eu apagar isso aqui. Nada mudou no raciocínio, mas eu vou trazer o ROA inteiro. Vamos pegar aquela grandeza ROA completa. Vamos pegar o nosso ROA. Vou pegar esse aqui, ó. O nosso ROA é isso aqui. E vamos deixar só o G de fora. Vamos trazer esse I. Vamos pegar essa grandeza aqui. E é só definir essa grandeza. Como a gente definiu aqui? É a menos do G. Então vamos chamar de ROA. Vamos chamar isso aqui de lambda A. Dizendo o seguinte, a minha densidade, então, vai ser G vezes lambda A. Quem é lambda A? É
I, e essa grandeza que está aqui entre os colchetes. Vamos botar assim I, vamos botar assim, DDT, então DDT, Dagger, GA, Fi, menos Dagger, GA, DDT, Fi. Fazer assim, tá? Depois a gente trabalha. E aí vamos fazer aquilo que a gente falou. Quem é lambda A? Então definir essa grandeza. Então quem é lambda A'? É essa grandeza aqui, com tudo limpo. Tá lá. Então peguei a grandeza lambda A, agora peguei a grandeza lambda A'. Então vamos ver a transformação do lambda A'. Então ele vai ficar I. Então aqui vai produzir para nós. Vou botar aqui. DDT, Fi, e aí aqui a gente vai ter exponencial, como a gente falou lá, menos I, ômega B, GB. E aí aqui vai produzir GA, e aqui nós vamos ter exponencial de I, ômega C, GC. Aí aqui menos, e aqui Fi. Vou pegar o termo de lá, que é o seguinte, menos Dagger, exponencial, menos I, GB, GA, aqui uma exponencial de I, ômega C, GC, só que agora aqui vai aparecer o DT. Então tá lá. Essa aqui é a transformação dessa nossa grandeza. E agora vamos fazer a nossa transformação infinitesimal, tá? Como a gente já fez. Então aqui eu vou produzir a identidade vezes GA e depois esse computador. Então fazendo agora a transformação infinitesimal, né? Fazendo uma transformação infinitesimal, então aqui deixa eu apagar isso aqui. Então vou fazer isso aqui, vou expandir isso aqui em primeira ordem em ômega, vou expandir isso aqui em primeira ordem em ômega e manter só os termos em primeira ordem. Então vai ficar GA, e aí eu vou produzir menos I, ômega B, computador de GB com GA. Então depois da expansão infinitesimal, eu vou ter aqui GA menos I, ômega B, e aí o comutador de GB com GA. Exatamente como já tinha feito. Agora, isso aqui é em primeira ordem. A mesma coisa aqui, expandindo em primeira ordem aqui, expandindo em primeira ordem aqui, mantendo o termo em primeira ordem, vai ficar GA menos I, B, menos I, ômega B, comutador de GB com GA. Vai ficar GA menos I, ômega B, GB, GA. Olha lá. Então aí agora está certo. Esse cara aqui, ó, I, DDT, GA. Quer dizer, esse termo só em termo de ordem zero em ordem. GA e GA. Então isso aqui vai ficar lambda A', está dando para nós lambda A. Agora, vamos ter esse termo aqui. Vou manter esse I aqui. Vamos botar assim, mais I. E aí aqui nós vamos ter DT, aqui eu esqueci de botar o Dagger, DT, Fi, Dagger. Aí aqui, esse computador vai ficar menos I, ômega B, então ficou menos I, ômega B. Computador de GB com GA, I, F, DAC, GC. Então, ficou menos I, ômega B, e o I que vem do computador de GB com GA. Álgebra de Lie. Então, I com menos I dá 1, então isso aqui vai ficar F, vou botar aqui ômega B, F, B, A, C, GC. Vezes φ. Bom, e aqui vai ficar a mesma coisa, menos, só que aqui vai ficar Fi Dagger, e aí vai ficar a mesma coisinha, vai ficar menos I com I, vai ficar I, vai ficar ômega B, F, D, A, C, GC, DT, φ. Tá? Beleza, então ficou isso aqui. Mas aí agora a gente sabe, I, DT, esse cara aqui, GC, φ, menos esse aqui. Eu vou tirar isso aqui, ó. Vou remover esse carinha aqui, ó. Ômega B, F, B, A, C, eu vou tirar daqui. Ômega B, F, B, A, C, eu vou tirar daqui. Então eu vou produzir, vou ter I,
DDT do φ', GC φ. I DDT do φ', GC φ. Menos esse I φ', GC DT φ. Então, eu fatorando aqui, então eu posso escrever devagar aqui agora. Vou voltar aqui em cima. E aí a gente vai ter aqui lambda A' é igual a lambda A mais ômega B FBAC, e aí ficou I, blá 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 blá, dá o lambda C. Então agora não tem I nenhum aqui, porque o I está incorporado na definição do lambda C. Aí agora a gente pode fazer o seguinte, vamos escrever esse termo aqui como sendo mais I ômega B menos I FBAC lambda C. Então eu botei I vezes menos I dá 1. Vamos só introduzir a unidade aí. E aí, esse termo aqui ficou lambda A' igual a lambda A mais I ômega B. Agora, quem é esse objeto aqui? Isso aqui nós já vimos, é GB, representação adjunta de S e N. Geradores GB, elemento de matriz AC, lambda C. Então, isso aqui, na verdade, é a expansão infinitesimal disso aqui. Lambda' igual a exponencial de I ômega B GB atuando em lambda. É a mesma, só que eu agora, se quiser, né, eu boto aqui se eu quiser abrir isso aqui, essas componentes aqui vão de 1 até N2 menos 1, então se eu quiser expandir isso aqui em componente, eu vou botar aqui lambda A, elemento de matriz AC, lambda C. Então, quer dizer, essa relação aqui é a versão infinitesimal dessa relação aqui. O que isso está mostrando? Que o lambda se transforma exatamente, ou variantemente, como o campo φ, como o DD do φ. Só que essa matriz aqui agora, ela não está na representação N por N. Ela não tem N linhas e N colunas. Ela tem N2 menos 1 linhas e N2 menos 1 colunas. Ou seja, esse objeto aqui, lambda, se transforma na representação adjunta. Apesar da matéria estar na representação fundamental, a densidade de matéria está na representação adjunta. Então, essa densidade, então, na verdade, tudo é o ρ. Então, o ρA, a gente fez isso para a matéria escalar. Então, o ρA pertence à representação adjunta de S e N. Que é onde também estão os campos de Gauge. Os campos de Gauge, eles têm o mesmo índice que o gerador. E as cargas também, elas têm os mesmos índices que os geradores. Elas acompanham os geradores. Então, elas estão na representação adjunta. E aí, a mesma coisa vai valer para esse campo aqui. Que aí, agora, se eu fizer, quer dizer, isso aqui vale. Sempre que eu tiver um campo numa dada representação, gerador e o campo, esses aqui eu vou produzir sempre a álgebra de Lie. Quer dizer, então, não vai ter, o psi vai seguir exatamente o mesmo padrão. Então, na verdade, quer dizer, isso aqui vale para esse pedaço e vale para esse pedaço. Não importa se a matéria é fermiônica ou bosônica. Simplesmente aqui eu tenho essa representação. Se a matéria, então o que a gente está dizendo é o seguinte: se eu pegar um objeto que está numa certa representação, botar ele aqui, botar geradores aqui, e eu botar esse mesmo objeto aqui, então, se esses geradores aqui, com esses objetos aqui, então, quer dizer, se esse vetor V está numa certa representação, e esses geradores, obviamente, estão nessa mesma representação, essa combinação aqui, apesar desse cara estar numa representação, quer dizer, V, GA e V estão numa certa representação. Essa combinação vai estar sempre na representação adjunta. Por quê? Esse gerador que está aqui, ou esse gerador que vai aparecer na transformação aqui, eles vão produzir justamente a álgebra de Lie com esse gerador. Então vai produzir sempre essa estrutura, que eu vou poder reconduzir a isso aí.
Tá. Desculpa, mas nessa sua explicação me fugiu um pouco, porque você tem dois termos daquela forma ali para formar uma estrutura que se transforme covariantemente. Isso. Mas cada uma dessas duas partes não se transforma se transforma. Esse cara aqui sozinho se transforma covariantemente e esse cara aqui sozinho. Não. Eu estou falando. Essezinho aqui não. Isso. Eu preciso dessa combinação. Então, no setor escalar, essa. Mas cada um desses termos aí não se qualifica nessa. Não pelo seguinte, porque isso aqui, olhando para isso aqui é uma grandeza hermitiana. Essa grandeza que não é hermitiana. Porque não é a mesma grandeza que não é a mesma. Tá certo? É isso que está acontecendo. Então, o que eu estou dizendo, em geral, para vocês, isso aí é pura teoria de grupo, isso aí não é nem física de Young e Mills, é pura teoria de grupo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se nós temos se nós temos um vetor, pode ser que vai para campo para vetor. Imagina que eu tenho um vetor V que pertence a uma certa representação, redutível de S U N. Então, com essa afirmativa aqui, eu estou qualificado a dizer que a transformação de gauge dele vai ser isso aqui, exponencial de I, de parâmetros, geradores, V. Onde esse GA aqui é uma matriz qualquer, não precisa ser N por N, não, é uma matriz genérica, pode ser qualquer representação de S U N. Se eu combinar agora esse objeto com esse, eu vou definir essa grandeza. E aí agora sim, Felipe, esse cara tem que ser o mesmo desse. Se essa grandeza aqui é uma grandeza hermitiana, na verdade é uma grandeza real, né? Isso aqui é uma coisa real, porque esse gerador aqui é hermitiano, se eu tirar o conjugado hermitiano, como isso aqui é um número, né? Isso aqui é um vetor linha, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é um conjunto de números, né? Do ponto de vista da álgebra de S U N. Então, quer dizer, tirar o conjugado hermitiano disso, como essa matriz é hermitiana, o conjugado hermitiano dele é igual a ele mesmo. Só que o conjugado hermitiano dele já é o complexo conjugado dele. Então, essa grandeza aqui é real. É real. Então, essa grandeza, ela vai estar sempre na representação de junto. Esse cara se transforma, assim, com uma matriz, sei lá, que pode ser N por N. Qualquer. Mas agora, esse carinha aqui, o lambda, ele vai se transformar assim, exponencial de I, ômega A, GA, lambda. Onde? Esse GA aqui agora é N2 menos 1 por N2 menos 1. Ou seja, essa grandeza está sempre na representação de junto. Exatamente como a gente mostrou, porque vai aparecer constante de estrutura aqui, vai aparecer constante de estrutura aqui, quando eu fizer aqui vai aparecer a álgebra de S U N, que vai trazer isso para essa forma, com esses geradores nessa representação. Então, a composição, né, dessa forma aqui, esse objeto está numa representação que é a mesma que esse. Claro, e essa matriz está nessa representação. Então, eu posso sair dessa representação e chegar na representação adjunta se eu fizer essa combinação bilinear. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: a matéria está numa certa representação. Nesse caso, a gente pegou a representação fundamental, n-dimensional. Então, a matéria escalar está na representação fundamental, a matéria fermiônica está na representação n-star, mas a densidade de carga como um todo, ela cai na representação adjunta. Ela segue exatamente o campo. Como vocês estão lembrados aí, das aulas anteriores, né? O campo elétrico de Young-Mills, né? Ele carrega esse iniciar. Então, ele é real, ele pertence à representação adjunta. Tá? Para cada gerador, eu tenho um correspondente campo de Young-Mills. Da mesma forma que para cada gerador, nós vamos ter uma correspondente densidade de carga. Depois, para cada campo magnético, quer dizer, cada gerador corresponde a um campo magnético de Young-Mills, que por sua vez corresponde a uma certa corrente de Young-Mills, certo? Então, isso é a covariância das cargas e correntes. As cargas e correntes estão sempre na representação adjunta do grupo de gauge. Tá? Então, a conclusão que nós tiramos é essa aqui.
Certo? Legal? Então é só isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E agora a gente vai passar por esse tópicozinho, que é uma coisa meio rápida, que é IAM-News com grupo CN5. A gente fez até agora IAM-News com SUN, que é um grupo simples. E aí botamos a matéria, vimos que a matéria, então, ela gera as correntes e as cargas e as correntes têm uma transformação covariante. Há uma covariância, garante que a matéria gera cargas e correntes que são covariantes. A matéria está numa certa representação, não importa qual, mas a corrente e a carga dessa matéria vai para a representação adjunta, da mesma forma que os campos eletromagnéticos estão na representação adjunta. Então, isso é importante, tá certo? Então, agora, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se eu poderia deixar uma tarefa sobre isso aí, fazer a seguinte coisa. Vou pegar aqui o seguinte, fazer assim. Pegar o grupo SU2, pegar então a tarefa vai ser a seguinte. Vou pegar o grupo SU2. Então vamos construir uma teoria de Yang-Mills, Yang-Mills SU2. Então a gente sabe, está construindo Yang-Mills para SU2, então a gente sabe que a gente vai ter os campos elétricos, a gente vai ter o potencial φA, vai ter o potencial AA. Então daqui a gente vai gerar os campos eletromagnéticos. Tá certo. E aí vamos pegar duas categorias de matéria. Vamos pegar a matéria 1. Matéria 1. Escalares. Na representação 3. Uma representação tridimensional de SO2. E a matéria 2 são términos, espinores, né? Na representação de dimensão então dessa vez eu não estou colocando nada na representação de dimensão 3 e dimensão 4, né? Dimensão de dimensão 3 e dimensão 4. Então a gente vai ter que, vocês vão ter que procurar. Quer dizer, as matrizes, quer dizer, geradores de SU2 na representação 3 vocês já conhecem, a matriz que eu dei para vocês. Então, essa aqui, a representação 3 é essa aqui. As três matrizes, né? Sigma 1, Sigma 2. Você tem SU2, tem 3 geradores, e esses geradores podem ser colocados em forma tridimensional, seguindo essa linha de elementos de matriz. Sigma A, ABC, igual a menos I, Epsilon ABC. Isso aqui garante que a gente feche essa álgebra aqui. Beleza, aqui já está dado. Então a matéria escalar está nessa representação. Agora você vai pegar uma representação 4 por 4. Então vamos dizer que a gente vai chamar essas matrizes agora de matrizes S1, S2 e S3. Então, são os 3 geradores. Então, essas matrizes vão satisfazer também a essa álgebra. SA,
SB igual a I, ABC, SC. E essas matrizes SA agora são 4 por 4. Tá? Então, vocês vão construir os geradores. Então, o que eu vou querer fazer? Vamos colocar. Então, vamos construir as correntes. Então, construir as densidades de carga e as densidades de corrente. Então, tarefa 1. Tarefa 1. Construir explicitamente, né? As densidades de carga e corrente. Densidade de carga e corrente. Tarefa 2. Verificar, né? Quer dizer, verificar explicitamente, né? Que pertencem à representação adjunta de S2. E a tarefa 3 seria, além das interações de gauge, A tarefa 2 é verificar que existe representação S. verificar que existe, não, que pertence. Ok. Pertence. Mas que existe é assim, né? Não. Existe o. Existe, né? Isso. Tá certo. Então esse aqui é pertence, tá certo. Então, além das interações de gauge, construir uma interação entre a matéria fermiônica e a matéria escalar, que seja invariante sobre SO2. Seja invariante sobre SO2. Certo? Esse item aqui é um item um pouquinho mais elaborado, mas é simples também. Construir uma interação puramente de matéria. Uma interação sem campo de gauge, mas que seja matéria com matéria, mas que seja invariante SO2. Claro que essa interação não vai dar contribuição para as cargas e para as correntes, porque para dar contribuição para a carga e para a corrente, eu preciso estar acoplado com o campo de Young Mills. Essa matéria, essa interação é só de matéria com matéria, não tem Young Mills, então ela não vai afetar a corrente. Aí não bastaria colocar um termo na Lagrangiana que não contém os campos? De Young Mills? Que não, exatamente, mas aí você tem que colocar isso de uma forma que seja S2 invariante. Você sabe a transformação da matéria escalar na representação 3. Sabe a transformação da matéria fermiônica na representação 4. Você vai ter que combinar a representação 3. Então você vai ter que fazer isso aqui. Pegar a representação 3, combinar com a representação 4. Quer dizer, vai acoplar a matéria escalar que está aqui, com a matéria fermiônica que está aqui, de tal maneira que no final do dia isso aqui te deu um invariante de SO2. O que é invariante? Invariante é a representação simulante, a representação de zeta de dimensão. Quer dizer, é o invariante de gauge. E a partir da representação 3 e da representação 4, você vai construir um singlet.
Então, claro, você vai poder pegar, aí você vai ver, você vai ter que ser criativo, como é que você vai construir isso, mas aí sem dúvida, sem campo de game. Só, vamos dizer, se você disser que a matéria que está aqui é φ, você vai ter 3 componentes aqui, φA, φ1, φ2, φ3, e aqui você tem a matéria fermiônica, vamos chamar aqui Psi, que vai de 1 a 4, então esse A vai de 1 a 3, porque a matéria escalar está na representação adjunta, na representação 3-dimensional. E o I vai de 1 a 4, a matéria fermiônica está numa representação de dimensão 4, onde eu tenho esses geradores aqui, vale por 4. E a matéria escalar está aqui, nessa representação que há. Você vai ter que combinar esses campos aqui com esses campos aqui para obter alguma coisa aqui invariante de SO2. Tá? É praticamente um exercício de pura teoria de grupo, mas com um certo feelingzinho de teoria de campo. Então tá. Então essa é a tarefa. Então é o seguinte, são 5 para 7, é famoso também muito quinta, sabe? A aula está chata porque é uma aula muito assim de técnica, né? Eu vou dar um intervalinho até 7h05 e aí a gente faz essa parte aqui, que é uma parte que não é mais simples, é uma parte e é mais interessante, tem que ter um pouquinho mais de insight físico aqui, e amigos do grupo CM5, que é isso que a gente já vai se direcionando para o modelo padrão, tá bom? Vou dar um intervalinho só de 10 minutos, 5 para 7 ou 7h05, tá bom?